Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, o professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 32 da playlist de aulas do sétimo ano. E hoje vamos falar sobre a multiplicação com números racionais. Vem comigo! Nós já sabemos aí que os números racionais são todos os números que podem ser escritos na forma de fração, correto? Sabemos também que eles podem ser positivos ou negativos. E também podem aparecer escritos na sua representação decimal. Então a gente tem aqui três situações para analisar. Quando se trata da multiplicação com números racionais, eu posso ter uma multiplicação de dois números que já estão na forma decimal. Eu posso ter uma multiplicação de dois números racionais que estão na forma de fração e posso ter a multiplicação de números racionais que estão em formatos, em representações diferentes, como esses dois aqui. Então vamos aprender como que a gente trabalha, como que a gente multiplica em cada uma das situações. Bom, para a gente começar, vamos trabalhar aqui. Eu tenho dois números positivos. E na multiplicação de dois números positivos, o resultado sempre vai ser positivo. Aliás, eu gostaria de preencher aqui a minha colinha, Lembra que na aula passada, quando a gente trabalhou adição e subtração, nós usamos essas duas regrinhas? Sinais iguais, soma e conserva o sinal dos números. Sinais diferentes, subtrai e coloca no resultado o sinal do número de maior valor absoluto. Na multiplicação, a gente vai usar essa regrinha aqui dos sinais, tá? Quando eu multiplicar números com o mesmo sinal, positivo com positivo ou negativo com negativo, sempre vai dar positivo. Se eu multiplicar números que têm sinais diferentes, tá? Mais e menos ou menos e mais, o resultado sempre é negativo. Vou colocar minha colinha aqui na lousa também, para deixar ela aqui, para a gente consultar quando for necessário. Ok? Então tá aí. Bom, como eu ia dizendo então, aqui a gente tem a multiplicação de dois números positivos, então o resultado só pode ser positivo. Agora, como é que eu multiplico quando eu tenho os números assim, na forma decimal? Normal, tá, gente? Simples, 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 simples. Olha só, você copia o número aqui como se não tivesse vírgula, tá? Então, ao invés de colocar 29,35, põe 2.935. E no lugar do 1,14, põe 14 mesmo. 1,4, põe 14. E aí, vamos multiplicar. 4 vezes 5, 20. Põe o 0, sobe 2. 4 vezes 3 é 12, mais 2 é 4, 14, Sobe 1. 4 vezes 9 é 36, mais 1 que subiu é 37. Põe o 7, sobe 3. 4 vezes 2 dá 8, mais 3 que subiu, 11. Beleza? Então, deu 11.740. Aí, na hora de fazer a multiplicação do 1, que é uma dezena, vale 10, a gente põe o 0 aqui primeiro, na unidade. 1 vezes 5 é 5. 1 vezes 3 é 3. 1 vezes 9 é 9. E 1 vezes 2 é 2. Vamos adicionar esses dois resultados. A gente fica com 0, 9. Aqui 10 vai subir 1. 1 mais 1, 2 mais 9, 11. Sobe 1. E aqui vai ficar 4. 4? Isso. Beleza. Multiplicamos então aí os dois números como se eles não tivessem a vírgula. E agora, o que a gente faz? Agora nós vamos posicionar a vírgula. Correto? Olha só. Esse primeiro fator, 1,4, é o primeiro fator da multiplicação. Ele é um fator que tem uma casa decimal, tá? É um algarismo após a vírgula. Só tem o algarismo 4 após a vírgula, correto? No segundo fator, que é o 29,35, a gente tem dois algarismos após a vírgula. Então, o 3 e o 5 estão após a vírgula. Nós falamos que nós temos aqui duas casas decimais. E aí nós vamos adicionar a quantidade de casas decimais que tem nos fatores. O primeiro fator tem uma casa, o segundo fator tem duas casas. Então, dá um total de 3 casas decimais. Se a gente vem aqui na resposta, da direita para a esquerda, eu conto 1, 2, 3. E aí eu vou posicionar a vírgula entre o 1 e o 0. Então, vai ficar 41,090, tá? Resposta aqui do meu exercício, 41 inteiros e 90 milésimos, tá? Posso até deixar de colocar esse zero aqui se eu quiser, tá? Ficaria 41,09. 41 inteiros e 9 centésimos ou 41 inteiros e 90 milésimos. Viu como é fácil? Então, na multiplicação de dois números racionais que já estão na forma decimal,
a gente multiplica os números como se não tivesse vírgula nenhuma ali. E depois a gente só vai lá no resultado e posiciona a vírgula, né? Lembrando sempre de adicionar as casas decimais que tem nos fatores. Beleza? Agora, e se tiver na forma de fração, professor? Bom, tranquilo também, tá? Para multiplicar frações, eu não sei se vocês se recordam, mas nós vimos aí, tem na playlist do sexto ano, para multiplicar frações, basta a gente multiplicar o número de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Então eu faço 3 vezes o 21, tá? 3 vezes o 21 dá 63. Eu faço aqui 7 vezes o 8, que dá 56. E lembra que com números racionais a gente tem que fazer essa regrinha de sinais que está aqui embaixo na minha colinha, tá? Ó, o 3 sétimos ele é um número positivo. O 21 oitavos é negativo. Então eu estou nessa situação aqui, ó, positivo vezes negativo. O resultado vai ser o quê? Negativo, tá certo? É aquela regrinha que a gente fala, né? Ó, mais com menos dá menos, beleza? Então ficou menos 63,56 tá? Se der para eu simplificar, eu simplifico. Então, o 63 e o 56 estão na tabuada do 7. Dá para simplificar aqui por 7, em cima e embaixo. 63 dividido por 7 dá 9. E 56 dividido por 7 dá 8. Então, ficou menos 9 oitavos. Essa é a nossa resposta, tá? A resposta aí da multiplicação envolvendo números racionais na forma de fração. Deu para lembrar que é só multiplicar o de cima com de cima, de baixo com de baixo? Molezinha, tá? Agora, eu não posso esquecer jamais, né, de usar a regrinha de sinal, tá? Mais com menos dá menos, tá? Isso vale, essa regrinha vale tanto para a multiplicação quanto para a divisão. Aliás, divisão é a nossa próxima aula. Bom, e essa situação aqui em que eu tenho um número racional na forma decimal, na forma de fração, aí você escolhe, né? Se você preferir trabalhar na forma decimal, você vai pegar a sua fração e transformar em um número decimal, mas com certo cuidado. Nessa situação não seria conveniente, porque essa fração ela é uma dízima periódica. Daria aqui 0,66666 infinitamente, né? Um número negativo, só que com as casas decimais infinitas. Então não seria muito conveniente a gente multiplicar o 0,2 por um número decimal que é infinito. Então, o melhor a fazer aqui é você transformar o seu número decimal em fração. Então, vamos lá, ó. Transformando o 0,2 em fração, a gente sabe que isso aqui é 2 décimos, né? Então, vai ficar 2 décimos negativo. Beleza? Ó, uma casa decimal significa décimos. Então, 2 décimos. Aí, vezes o menos 2 terços. Para eu multiplicar frações, o que eu tenho que fazer? Multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então, eu venho aqui e faço 2 vezes o 2, 4. 10 vezes o 3, 30. Então, ficou 4 trintaavos. E lembra sempre de fazer a regra de sinais. Olha só, menos com menos vai dar o quê? Vai dar mais aqui, né? Então, vai ficar 4 trintaavos positivo. Menos com menos fica mais na multiplicação. Bom, 4 trintaavos dá para eu simplificar por 2. Tá? Eles são pares. Então, eu vou dividir aqui o 4 e o 30 pelo 2 e vou chegar na resposta 2 quinzeavos positivo. Bom, lembrando que o positivo é optativo, eu colocar o sinal de mais ali ou não. Tá? Vou colocar só para destacar. Pessoal, então é isso. Essa é a multiplicação envolvendo números racionais. Tentei trabalhar, né, nesse início de aula as 3 situações possíveis que a gente pode se deparar. Lembrar aí da regra de sinal, lembrar que a gente tem que contar as casas decimais, lembrar que na multiplicação de frações é de cima com de cima, de baixo com de baixo. Da parte teórica é isso, daqui para frente nós vamos trabalhar com a resolução de exercícios. Separei 4 exercícios para a gente fazer, beleza? Gostaria de pedir aí para você que ainda não é inscrito no canal do professor, que se inscreva, que ajude o professor a divulgar esse projeto de aulas para o 7º ano, tá? Deixa um comentário legal, deixa o seu joinha e vamos que vamos.
Bom, nossa primeira questão aqui é para a gente treinar, para a gente ver se a gente entendeu realmente como multiplicar números racionais, né? Seja na forma decimal, seja na forma de fração, seja misturado decimal com fração, positivo ou negativo. Então vamos lá? Bom, minha sugestão é a seguinte, que você pause o vídeo nesse momento, tá? Tente resolver aí no seu caderno, ó, não vale usar calculadora, hein? E aí depois dá play para verificar se está certo. Vamos lá então? Bom, eu vou começar aqui pela letra A, multiplicando aí 8 nonos negativo por 4 terços. Eu gosto sempre de começar pela regra do sinal, gente. Olha só, aqui eu tenho um número que é negativo, vezes um que é positivo. Ah, mas como eu sei que é positivo? Ah, se não tem sinal é porque é positivo, tá? Então, negativo com positivo, tá? Menos com mais, dá menos. Eu já sei que o meu resultado vai ser negativo. Agora, vamos multiplicar aqui, ó. 8 vezes o 4 é 32 e 9 vezes o 3 dá 27. Bom, 32 e 27, eles não têm um divisor comum, tá? Além do 1, é claro. Então, a gente vai deixar assim, já está na forma irredutível. Agora, eu tenho que multiplicar aqui dois números que estão na forma decimal. Se os dois estão na forma decimal, eu vou deixar na forma decimal mesmo, tá? Mas eu posso até transformar eles para frações, transformar os dois números em fração e multiplicar na forma fracionária. Mas eu vou deixar assim. Bom, fazendo a regra de sinal primeiro, ó, menos com menos, a gente sabe o que, ó, menos com menos dá mais, tá? Então, na multiplicação, é essa regrinha que a gente usa. Menos com menos dá mais. E agora eu vou fazer a continha aqui, ó, 225 vezes 14. Certo? Então, ao invés de usar 2,25 e 1,4, eu vou usar os números como se não tivesse vírgula. 225 vezes o 14. Bom, 4 vezes 5 é 20, põe o 0 e sobe 2. 4 vezes 2, 8, mais 2 é 10, põe o 0 e sobe 1. 4 vezes 2, 8, mais 1 que subiu, 9. Coloco o 0 aqui para fazer a conta do 1, né? 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. Adicionando tudo isso, a gente tem aí o total de 3.150. É claro que o nosso resultado final não vai ser esse, porque está faltando o quê? Está faltando a gente posicionar a vírgula, né? Então vamos contar aqui, ó. No primeiro fator, no 2,25, eu tenho duas casas decimais, dois algarismos após a vírgula, e no segundo fator eu tenho uma casa decimal. Eu vou contar no total, 1, 2, 3. 3 casas decimais, vem aqui no resultado da direita para a esquerda, ó, 1, 2, 3, posiciona a vírgula no meio do 3 e do 1. Então, deu 3 inteiros, 150 milésimos, ok? Agora, esse aqui da letra C. Eu tenho um número que está na forma decimal, um número que está na forma fracionária. O que a gente vai fazer? Eu vou transformar aqui um número decimal em fração. Aqui eu tenho 23, são duas casas decimais, são centésimos, né? 23 centésimos negativo, que vai multiplicar aí 1/5. Bom, lembrando que na multiplicação de frações, a gente multiplica o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo, e lembra de fazer a regra de sinais, né? Ó, menos com mais dá o quê? Na multiplicação, menos com mais dá menos. Então, aqui o meu resultado vai ser negativo. E vai ser aqui, ó, 23 vezes 1, 23. 100 vezes o 5 dá 500. Então, ficou 23 500avos. Deixa eu apagar essa multiplicação para não atrapalhar aí. Ok? Então, menos 23 500avos a resposta da letra C. E aí, gente, como é que tá? Vocês estão acertando? Tá difícil? Deu para entender como é que faz? Vamos continuar aqui a letra D, ó. 12 quinzeavos vezes 3 sétimos. Vou usar a primeira regra de sinal. Aqui eu tenho um número positivo vezes um negativo. Um positivo vezes negativo dá menos, né? Então eu já sei que a minha resposta vai ser uma fração negativa. Agora eu faço 12 vezes 3, 36, tá? Multipliquei aqui. 15 vezes 7 dá 105. Bom, o 36 e o 105 são divisíveis por 3. Então, dá para eu simplificar aqui, dividindo eles por 3. 36 dividido por 3 é 12. 105 dividido por 3 dá 35. Ok? Só alguma dúvida aí? Deu para pegar mais essa? Faltou o sinal de menos aqui, né? Então, menos 12 35avos. Não vamos esquecer do sinal de menos. Agora aqui na letra E.
um número decimal vezes uma fração. Vou colocar o número decimal na forma de fração, vai ficar 2 décimos, que multiplica menos 1/4. Regra de sinal primeiro, né? O 2 décimos ele é positivo, 1/4 é negativo. A gente tem aqui, ó, mais com menos, o resultado é menos. Então, eu já sei que o resultado da minha multiplicação vai ser um número negativo. Agora é só multiplicar, né? 2 vezes o 1, 2. 10 vezes o 4, 40. Beleza? Então, deu menos 2/40. Aqui os dois números são pares, né? Se é par, dá para dividir por 2 em cima e embaixo. Bom, não vai caber aqui, eu vou puxar para baixo, tá? Então, aqui, ó, se eu dividir o 2 pelo 2 fica 1, e o 40 pelo 2 fica 20, e o meu resultado é negativo. Menos 1, 20. Tudo bem, gente? E na última aí, a gente tem um número decimal vezes uma fração de novo. Vou colocar o número decimal na forma de fração, então vai ficar 12 centésimos, né? Ó, eu tenho 12 centésimos negativo, que multiplica 1 décimo negativo. Eu já vou colocar aqui embaixo a resposta, tá? Aqui, ó, o que nós temos? Nós temos aqui dois números que são negativos, ó, menos e menos. Então, na multiplicação de números negativos, o resultado vai ser positivo, tá? Menos com menos dá mais. Essa é a regra que a gente tem para multiplicação. Então, aqui vai ficar positivo o resultado. 12 vezes 1, 12. E 100 vezes 10, 1000. Então, deu 12 milésimos positivos, né? 12 sobre 1000 positivo. Aqui o 12 e o 1000 são divisíveis por 4. Então, eu vou dividir eles por 4. 12 dividido por 4 vai dar 3. E o 1000 dividido pelo 4 dá 250. Então, ficou aí 3/250 positivo. Beleza? Então, esse exercício foi para a gente treinar, para ver se a gente conseguiu entender, né, como multiplica números racionais aí. Agora, eu vou colocar na sua tela uma situação problema. Gostaria que você lesse com atenção, tentasse interpretar ela e resolver. Bom, como vocês puderam acompanhar a situação problema, a Sandra ela quer trocar o piso da sala dela, que tem essas dimensões, né? 4,7 de comprimento, 5,5 de largura. Beleza? E aí quer saber assim, quantos metros quadrados de piso ela vai ter que comprar? Bom, quando se fala em metros quadrados, o exercício está pedindo que a gente encontre a área. A área seria essa região interna do retângulo, né? Toda essa parte de dentro da sala da Sandra. Bom, para a gente calcular a área de um retângulo, vocês têm que lembrar que nós precisamos efetuar uma multiplicação, que é do comprimento pela largura, ou base vezes altura, tá? Bom, vamos substituir então os valores que a gente tem e multiplicar. A área vai ser igual a 4,7 vezes 5,5. Bom, calculando aí a multiplicação, a gente encontrou o valor da área em metros quadrados, tá? Quando a gente multiplica 4,7 metros por 5,5 metros, a gente vai encontrar um resultado em metros quadrados. Só falta, de fato, a gente estar multiplicando agora. Vamos lá, ó. 4,7 vezes 5,5. Eu posso desconsiderar a vírgula para fazer a multiplicação, né? Eu posso fazer 47 vezes 55. 5 vezes o 7 dá 35, põe o 5, sobe 3. 5 vezes 4, 20, mais 3, 23. Coloco o 0 aqui. 5 vezes 7, 35, sobe 3. 5 vezes 4, 20, dá o mesmo resultado, né? E aí vamos adicionar, vai dar aí um total de 2.585. É claro que essa não é a resposta, porque está faltando ainda a gente colocar a vírgula. E para a gente colocar a vírgula, a gente considera o quê? A quantidade de casas decimais que tinham nos fatores. O 4,7 tem uma casa decimal, o 5,5 tem mais uma, então eu tenho duas no total, duas casas decimais, conta 1, conta 2 e coloca a vírgula entre o 5 e o 8. Então, 25,85 metros quadrados de piso a Sandra vai ter que comprar aí, tá certo? Agora, mais uma questão na sua tela.
Presta bastante atenção, tenta resolver antes de assistir aqui a resolução, tá? Quanto representa 1/2 de 1/3 de 1/4 de uma barra de chocolate? Bom, como é que eu vou calcular isso? Eu não sei se você vai lembrar, mas espero que sim, tá? Na matemática, esse D aqui ele significa vezes, tá? Então a gente tem aqui, ó, ao invés de escrever 1/2 de 1/3 de 1/4, eu posso escrever 1/2 vezes 1/3 vezes 1/4, tá? Então esse D na matemática significa vezes, multiplicação. E aí como é que eu multiplico quando eu tenho mais que duas frações? Ué, normalmente, não muda nada, tá? A gente vai multiplicar os numeradores. 1 vezes o 1 dá 1, vezes o 1 continua dando 1. Então a minha resposta aqui vai ser 1 no numerador. E vamos agora multiplicar os denominadores. 2 vezes o 3 dá 6, e 6 vezes o 4 vai dar 24. Então, 1/24, né, é o resultado, é o valor correspondente a 1/2 de 1/3 de 1/4. Ok? Tranquilo esse, né? Bem facinho. Agora vem a prova de fogo para vocês. A última questão, assim, ó, é para arrebentar. E aí, tentaram resolver essa? Olha só, a resposta dessa questão dá 49/45, tá? Coloca lá nos comentários quem acertou essa questão. Põe um joinha, põe a resposta. É uma questão difícil, tá? Por quê? Porque aqui nós temos que fazer aqui, ó, é uma expressão numérica que envolve adição e subtrações, né? Adição algébrica, onde a gente utiliza essas regrinhas, quando tem sinais positivos e negativos, certo? E também envolve a multiplicação. E vai dar uns números bem altos aí se a gente não simplificar no meio do processo, se a gente deixar para simplificar no final, tá? Vamos lá então. Aqui numa expressão numérica, a gente sabe que a prioridade para as operações que estão dentro dos parênteses. Eu tenho 4 parênteses, eu vou resolver esses 4 parênteses primeiro. Então, a gente vai resolver aqui, aqui, aqui e aqui. Sabemos que para somar ou subtrair frações, nós precisamos do mesmo denominador, tá? Eu não vou calcular o MMC para não prolongar demais o exercício. Mas aqui o MMC do 3 e do 4 é o 12. Então aqui, olha só, a gente vai trocar o 3 pelo 12 e o 4 também. Agora vamos pensar, ó, 3 vezes que número que dá 12? Bom, 3 vezes 4. Faz a mesma coisa com 2. 2 vezes 4, 8. Então vai ficar menos 8/12, que é equivalente a menos 2/3. Aqui para o 4 virar 12, eu tenho que pensar 4 vezes qual número que dá 12? É 4 vezes 3, e aí faz a mesma coisa com 1. 1 vezes 3 fica 3. Então a gente trocou 1/4 por 3/12. O primeiro parênteses, já mexemos nele. Vamos mexer no segundo. O MMC do 2 e do 6 é o próprio 6. Beleza? Então, aqui o MMC vai dar 6. Eu vou ter que mexer só com a primeira fração. Eu tenho que pensar assim, ó. 2 vezes que número que dá 6? É 2 vezes 3. Aí faz 3 vezes 3 que dá 9. Então ficou 9/6 menos 1/6. Ok? Aí vezes, vamos para o próximo. O MMC do 5 e do 2 é o 10. Então a gente vai trocar aí os números pelo 10, tá? Os denominadores. Aí pensa, 5 vezes que número que dá 10? 5 vezes 2 faz a mesma coisa com o numerador. 3 vezes 2, 6. Vai ficar 6 negativo aqui. 2 vezes que número que dá 10? 2 vezes 5. Multiplica o 3 pelo 5 também, fica 15. Então, menos 15/10. E aí, vezes o último parênteses, que o MMC do 3 e do 5 é o 15. Então, a gente vai trocar aqui o 3 pelo 15, o 5 pelo 15, e vamos pensar nas frações equivalentes, nas multiplicações. 3 vezes que número que dá 15? 3 vezes 5. 4 vezes qual número que... 4 vezes o 5, desculpa, né? 3 vezes 5, 15. 4 vezes 5, 20. E aqui, ó, 5 vezes qual número dá 15? 5 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Então, menos 6/15. Beleza. Deixamos aí as frações dentro dos parênteses com o mesmo denominador. Agora, a gente vai calcular o resultado dessas frações aqui. Vamos colocar aqui, ó.
Aqui eu tenho um número negativo e um número positivo, ó. É uma adição algébrica, né? Quando eu tenho aqui, ó, sinais diferentes, eu vou subtrair e vou colocar no resultado o sinal do número que tem o maior valor absoluto. Então, o 8 e o 3, eles têm sinais diferentes. Eu subtraio. 8 tira 3 é 5. Tá? 5 dozeavos. E eu coloco no resultado o sinal do número 8, porque o 8 é maior que o 3. Aí vai ficar vezes. Aqui a gente tem, ó, 9 menos 1. 9 é positivo, 1 é negativo. Eu subtraio. Então vai ficar 8. E coloca o 6 embaixo. O sinal do 9 é positivo, então ele prevalece. Beleza? Vou deixar aqui tudo no parênteses. Vezes. Aqui a gente tem, ó, o 6 negativo, o 15 negativo. Então, quando eu tenho sinais iguais, eu somo e conservo o sinal dos números. Então, eu vou somar o 6 com 15, vai dar 21 negativo. E o 10 continua lá embaixo. E do outro lado, a gente tem aqui, ó, o 20 positivo, 6 negativo. Quando eu tenho sinais diferentes, eu subtraio. 20 tira 6 é 14. E coloca no 14 o sinal do número 20. O 20 é positivo. Fica 14 quinzeavos positivo. Agora, o que a gente vai fazer? Multiplicar. Nós temos aqui, ó, uma multiplicação de 4 fatores, de 4 frações. É só multiplicar o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. E vamos fazer primeiro a regrinha de sinal. Ó. Olha só, nessa multiplicação, menos com mais dá menos, certo? Aí menos com menos aqui, vai ficar mais. E mais com mais vai dar mais. Então, o meu resultado final vai ser um valor positivo. Agora, eu preciso apenas efetuar a multiplicação dos numeradores. Vamos começar aqui com o 5. Quando a gente multiplica aqui, ó, 5 vezes o 8 dá 40. 40 vezes o 21, vamos fazer a continha aqui, ó, 21 vezes o 40. Tá? Eu deixei o zero fora da conta, deu 840. Aí 840 vezes o 14. 840 vezes o 14 dá 33. Vamos lá, muita calma nessa hora. Se eu não errei as contas, 11.760. Esse é o resultado do meu numerador. Agora a gente vai para o denominador. Olha só, 12 vezes 6, 72. 72 vezes 10 dá 720. E agora 720 vezes o 15. 720 vezes 15. Vai dar 0, 10 sobe 1, 36. Aqui dá, põe o 0, 0, 2, 7. Somando tudo, dá 10.800. 10.800. Se eu não tiver nenhum erro aí, né? Pode acontecer também. Bom, agora chegamos na resposta. Deu aí 11.760 sobre 10.800. Professor, você não falou que ia dar 49, 45 avos? O que aconteceu com a sua resposta? Não é que está errada não, tá? Falta a gente simplificar. Ó. Dá para a gente começar cortando zero. Cortar um zero da unidade em cima e embaixo, o mesmo que dividir por 10. Agora a gente vai simplificar. Ó. Dá para simplificar por 4, por exemplo. Então vamos dividir em cima e embaixo por 4. Vamos ver o que vai dar aqui. 11 dividido por 4 dá 2, sobra 3. Vai dar 9, sobra 1, vai dar 4. 294 em cima. Aqui 10 dividido por 4 dá 2, 7, 0. 270 embaixo. Mais uma vez, dá para dividir por 4? Não, não dá para dividir por 4. Vamos dividir aqui por 2. Vamos ver o que vai dar. Dividindo por 2, a gente vai ficar com 1, 4, 7. E embaixo, 1, 3, 5. 135. Agora dá para a gente dividir aqui por 7. 7 não dá. E agora? Vamos pensar aqui. Por 3. Por 3 dá. Vamos dividir por 3. Vai dar aqui 4, 9, 49. E aqui dividindo por 3 vai dar 4, 45. Pronto, chegamos aí no resultado final, 49, 45 avos. Um pouquinho trabalhoso esse exercício, né? Muita conta para fazer, mas espero que você tenha entendido, que tenha gostado da aula. Essa foi a nossa aula, então, de número
32 da playlist de aulas do 7º ano, tá? Vamos agora falar sobre divisão de números racionais. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a aula de divisão.